Só um minutinho. Ó, começou a gravar. Então, pessoal, né, sejam bem-vindos, né, de novo, né, a primeira aula de acionamentos, né, para quem entrou depois aí, não está entendendo, né, entrou na sala e viu que já tinha a aula de hoje, já estava gravada, né, então deixa eu já fazer essas explicações aqui. Deixa eu compartilhar aqui o navegador, compartilhar o navegador com vocês. Então, essa daqui, né, é a sala que eu pedi já para o Fabrício, desde antes de iniciar instalações elétricas industriais, né? Essa sala aqui foi montada. Aí lembra que teve uma confusão, vocês estavam tentando entrar na sala e não conseguia. Daí, né, foi porque mudaram essa aqui. Eu não sei se vocês estão achando estranho, né? Essa aqui é o C8. A gente fez ao C9, que foi instalações elétricas industriais, né? É porque no cronograma, né, no currículo do Eletrotécnica Nacional do Senai, acionamentos, embora esteja que elétrico automatizado, né? Na maior parte aqui são acionamentos hidráulicos e pneumáticos, né? Ele é ministrado antes de instalações elétricas industriais, né? Mas aí, por questões aí até de logística e da unidade de cada um de vocês, né? De Ariquemes, de Paraná e Porto Velho, essa ordem foi invertida. Daí, né, eu cumpri as aulas que vocês precisavam, né, para fazer as atividades, né? Inclusive, ainda tem alguns alunos que estão devendo, mas assim, a culpa não é dele. Principalmente aqui, ó, um recado, se alguém já tiver aqui na Digi Paraná nessa aula aqui, mas se não tiver e for assistir a aula gravada, né? Em Ji-Paraná houve um problema, tinha alguns alunos aí que estava bloqueado. Aí hoje, né, assim que eu cheguei, eu vi as várias mensagens, né, os alunos, a maioria aqui do Ji-Paraná estava bloqueado. Se eu não me engano, acho que um aluno de Porto Velho também estava e estava tudo ok no de Ariquemes, né? Então, o maior problema foi o de turma de Ji-Paraná, e só um aluno, mas eu já até mandei mensagem para ele, um aqui de Porto Velho. Então, pessoal, aí como houve essa mudança daqui, né, eu pedi para o Fabrício atualizar o cronograma, né, e para esse novo cronograma, né, para o C8, foram planejadas 4 aulas. Mas, professor, eu sou de Ji-Paraná, né? Eu sou aquele aluno que ainda não enviei a tarefa, eu não consegui porque estava bloqueado lá meu cadastro, né? Eu vou ficar prejudicado? Lógico que não. Daí eu orientei o Fabrício, os que me mandaram mensagem, eu mandei a mensagem de volta, né? Respondendo que o envio da tarefa vai ficar aberto. Também alguns alunos, lembra aquele erro que eu, na hora de corrigir, eu tinha corrigido praticamente, assim, acho que uns 50% dos alunos que tinham me enviado foi lá de Porto Velho, né? A questão lá do fusível, né? Da quantidade de fusíveis e tal. Aí eu refiz, né? Passei pela correção de novo, dei nota a mais para quem, né? Para quem tinha errado aí nessa questão, supostamente errado, né? Na verdade, o erro foi meu, né? Aí eu fiz a correção. Aí, tanto de Paraná, de Ariquemes, se eu não me engano, acho que Ariquemes todos o enviaram. Mas se não, né? Porque, assim, eu estou lembrando aqui de cabeça. Se os de Ariquemes, de Paraná e Porto Velho, os que ainda não enviaram a atividade 1 e a atividade 2, né? Lá de instalações elétricas industriais, ainda tá em tempo, né? Eu pedi para o Fabrício enviar nos grupos aí, responder para quem estava fazendo a pergunta, né? Que vai ficar aberto para você enviar, e assim que você enviar a sua tarefa, né? Quem está faltando, me avisar que eu já vou lá e faço a correção, né? Então eu já pedi para o Fabrício, depois dessa UC aqui, pessoal, vai ter a UC de projetos elétricos industriais, né? Para fechar lá fazer o link com instalações, né?
nós vamos ver os procedimentos, né, para você conseguir, né, o que que tem lá, por exemplo, memorial descritivo, liberação de carga, né, todos esses termos que, né, no tocante a projetos industriais, a gente vai discutir nessa matéria. Se eu não me engano, ela vai finalizar lá para agosto. Deixa eu já até olhar aqui. Eu até já pedi para o Fabrício organizar, ó, projetos elétricos industriais. Eu vou pegar esse aqui porque está aberto aqui o de Porto Velho. Então, ó, ele até já atualizou aqui, ó. Vai ser do dia 17/6 até 12 de agosto. Ai, professor, por que que vai demorar tanto assim? Porque essa matéria, se eu não me engano, ela tem mais horas, mas o maior motivo é as férias escolares aí da unidade de Rondônia. Na verdade, todas as unidades aqui, né, do Senai aqui do Brasil. Então, é por isso que geralmente nesse período, perto do período das férias, né, tem as férias escolares, por isso que o CIELA se estendeu. Então, o Fabrício já arrumou aqui as datas, o nome da disciplina, qual que é a turma, né, para cada uma de vocês. E daí, não esqueçam, pessoal, esse módulo aqui é o módulo 2. Então, a gente tem, vocês fizeram o primeiro, instalações elétricas industriais, depois vocês fizeram, estão fazendo agora acionamentos, né? E, por fim, vão fazer projetos elétricos industriais. Questão, né? Às vezes ele dá uma travada aqui mesmo na hora de voltar, né? Então, provavelmente, como eu sou tutor, eu não sei como é que está aí na área de vocês. Provavelmente, o que está liberado para vocês é só até aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem enxergar essas outras, as entradas para outro C. Dependendo da unidade, até vocês conseguem, mas não conseguem entrar na disciplina, né? Então tá, pessoal. Então não se esqueçam, vão fazendo instalações elétricas industriais o quanto antes para finalizar, para vocês focarem só se preocupar com acionamentos elétricos, que é a unidade que a gente está iniciando hoje novamente por conta, né, da troca aí, e daí a gente até gravou uma aula. Ah, professor, entendi. E daí você deve estar se perguntando, né? Se eu não me engano, um aluno aqui foi daqui de Porto Velho, já até enviou a primeira tarefa de acionamentos, porque ele entrou aqui na sala na hora que ela foi liberada, né? E veio aqui em videoaula e já tinha essa aula aqui gravada. Para quem está fazendo, é porque tem alguns alunos que estão devendo matéria, né? Às vezes entra só nessa matéria para fazer, ou então a partir dessa, né, para frente, vai fazer o curso. Essa aula aqui, ela foi gravada em função dessa questão aí. Mas essa aula que eu estou fazendo hoje, pessoal, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui aula 1, né, de acionamentos, e depois eu vou pedir para o Fabrício colocar outro rótulo aqui para aula 1, 1.2, por exemplo, né? Então, já aproveitem essa aula aqui que está gravada. Daí hoje, né, como a gente tem 4 aulas programadas, né, a gente vai ganhar uma de presente, né, por conta daquela gravação, daquele engano lá de instalações elétricas industriais. Então, nessa aula aqui, já relembrando aqui para quem não participou, né, para quem não assistiu, nessa aula aqui eu falei, né, sobre o Fluidicin. Aí lembra quem tava presente aqui, viu até aonde que fica por exemplo, fica, se não me falha a memória, fica aqui na biblioteca, ó. Esse arquivo aqui, ó, simuladores, pneumática e hidráulica. Nessa pasta bem aqui, ó, você vem na aba biblioteca, aí depois você vem em simuladores pneumática e hidráulica, e lá vai estar o Fluidicin. Se eu não me engano, é o Fluidicin, o pneumática, esse de baixo aqui, ó, o pneumática é a versão, acho que em português, e o hidráulica é versão, se não me falha a memória, é em espanhol. Então, nessa primeira aula, né, que já está gravada aí,
eu mostrei como é que instala, até desinstalei aqui na minha máquina, reinstalei novamente, né? Inclusive, a gente até falou da primeira atividade, né? Deixa eu ver se a gente falou. Deixa eu voltar aqui. Eu não me lembro, faz muito tempo que eu gravei. Mas o que que a gente vai fazer agora, né? Como nessa primeira aula que está gravada, acho que alguém quer falar aí, Rafael? Quer falar alguma coisa, Rafael? Mas se você estiver falando, eu não estou escutando. Deixa eu aumentar aqui meu. Fale alguma coisa aí, Rafael. Que eu entrei, não desliguei o microfone, tá? Desculpa aí. Ah, sim. Não, beleza. Não, achei que você estava fazendo uma pergunta. Então, pessoal, nessa aula aqui, eu basicamente expliquei como que instala, né, como é que cria o arquivo. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nessa aula, como se diz, 1.1, né? Que eu vou pedir para o Fabrício postar aqui, né? Fazer uma 1.1, aumentar um desses rótulos aqui, né? Eu vou falar sobre a atividade um, né? E eu vou mostrar aqui alguns conceitos, porque se vocês não lembram, né? Como se vamos refrescar a memória lá da primeira aula, tem um fabricante, esse fabricante esse software que vocês instalam na máquina de vocês ou instalam lá na máquina lá da unidade do Senai, né? Dependendo aí do aluno, ele aproveita a aula de laboratório para fazer a tarefa, né? Então, ele é desenvolvido pela Festo, né? A Festo é basicamente, na minha formação, essa matéria aqui, pessoal, ela é mais para o curso. Se você estivesse fazendo o técnico em automação, o tecnólogo em automação ou engenharia da automação, deixa eu ver se tem mais outra aqui. Se eu não me engano, a engenharia mecânica também, né? Se eu não me engano, tem um técnico, acho que é o técnico em eletromecânica, né? Se você estivesse fazendo esse curso, essa parte aí de acionamentos eletropneumáticos, vocês iam estudar mais a fundo, né? A minha formação, lembrando aqui, pessoal, né? Eu já devo ter comentado, né? Minha formação é em engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho, né? E agora eu estou desenvolvendo engenharia de software. Porém, pessoal, quando eu fiz engenharia elétrica, existia uma matéria que chamava Introdução, né, à automação, né, os princípios de automação, né? Então, igual ao engenheiro eletricista, o eletrotécnico também, ele vê muito pouco, né, da parte aí de eletropneumático. Embora, né, assim, a experiência que eu tenho não foi nem da graduação, né? Lá na graduação eu aprendi os princípios de automação, atuadores pneumáticos, atuadores hidráulicos e por aí vai, né? Mas foi assim, foi uma disciplina de 6 meses, né? E do mesmo jeito, né? Vocês têm uma das 16 disciplinas que você estuda aqui no curso de eletrotécnico, né? Uma delas é falando sobre, né, pneumática e hidráulica. Então, a experiência que eu adquiri, provavelmente, né, se algum de vocês já trabalha na área, provavelmente a que vocês vão adquirir vai ser trabalhando em alguma indústria, né? Porque a Festo, ela trabalha, né, com produtos, só para vocês entenderem, desde a parte pesada aí de hidráulica e pneumática, né, até a parte que eles chamam de clean, né? Inclusive, a gente faz aqui até um treinamento, né? Um treinamento com a empresa. Na verdade, eu já fiz esse treinamento 2 vezes. Eu fiz quando eu era projetista da indústria, né? Que aí o cliente, ele, obviamente, né? Como a Festo detém aí uma grande parcela aí do mercado, né? Daí a Festo ofereceu o treinamento para os projetistas, para os executores, né, lá da obra, para poder entender as aplicações, né, na parte de hidráulica e de pneumática. E era uma indústria, ai, como que era o nome lá? Era
Eu sei que era da antiga, sem ser que a raiz agora, acho que era antigo arisco. Eu sei que era, daqui a pouco eu lembro o nome aqui da indústria, né? Eu sou meio antigo, pessoal. Então, eles disponibilizavam um treinamento, né? Inclusive, né, a parte que eu vou passar aqui de teoria, ela provém desses treinamentos que eu fiz quando era projetista e que também, né, assim que eu entrei, né, no Senai, Instituto Federal, a gente também, né, tem um treinamento, né, tem uma parceria com, com a Festo, né, com seus produtos, né, seus simuladores, né, para a gente conhecer o que que é um atuador, né, o que que é e os vários tipos de atuadores, né? Tem atuador de avanço, atuador que ele faz um giro, tem atuador que ele tem uma garra que é para pegar algum objeto ali, dependendo do processo de produção. Pode ser um processo de produção bem avançado, pode ser caseiro também, né? E eles atuam também eles chamam de os dispositivos clean, né? Que você precisa de um alto grau ali de limpeza no ambiente, né? O ambiente que eles chamam de asséptico, né? Se eu não me engano, assim, os que obviamente a gente já sabe, né? A indústria alimentícia utiliza esse tipo de produto e também a indústria, né? Dependendo ali do processo ali, a indústria de processadores, de microprocessadores, né, as GPUs, né, tem os ambientes limpos, né, os ambientes assépticos, né, que eles chamam, né, e daí todo o equipamento, todo o maquinário, até as pessoas ali que trabalham, né, tem que tomar um banho ali de jato, vestir uma roupa especial, né? Tem até algumas indústrias aí que eles manipulam tinta, né? E você não pode ir, por exemplo, com um perfume X, com a fragrância X. Inclusive, eles recomendam que você nem passe perfume, ou então passe aquele que é sem cheiro, né? Aquele neutro, para não atrapalhar na composição. Pra você ver o tanto que é essa indústria na parte de alimento, então de microprocessadores, né? Imagina um microprocessador aí, sei lá, de 7 nanômetros aí, né? Que é vezes 10 a menos 9, né? Ou seja, né, é 9 zeros ali, né? Então, são transistores, né, muito pequenos, aí eu tenho que utilizar equipamentos, né, por exemplo, atuadores não só hidráulicos, mas pneumáticos, eles utilizam fluido, né, eu vou mostrar aqui para vocês, né, então esse ambiente tem que ser limpo, tem que ser asséptico, né, então, o que que eu quero dizer para vocês? Na maioria, a experiência maior que vocês vão aqui, por exemplo, aqui é o START, né? Essa disciplina aqui para o eletrotécnico, né? Para o engenheiro eletricista, ela é o START para você entender o básico, né? Diferente do engenheiro mecânico, de um técnico em eletromecânica, né? Que tem que entender mais, né? De um técnico em automação, de um engenheiro de automação, que tem que entender muito mais dessa área aí, né? A parte de acionamentos nossa, majoritária, né, é a parte de acionamentos elétricos, né? Então, inclusive, na atividade, a gente vai fazer alguns paralelos aí. Aí, lembrando, né, da aula passada, pessoal, eu até separei aqui algumas aplicações, né? Separei aqui uma apresentação com os créditos aí lá da Festo, né? O material de catálogos de treinamentos que eu peguei da Festo, né? E eu compilei ele aqui. Eu, assim, tentei ser o mais breve possível. Daí, pessoal, alguns slides eu vou pular justamente, né? Na hora que a gente chegar no ponto ali da atividade, né? Alguns eu vou pular para justamente você entender né, a aplicação. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a apresentação.
Agora, deixa eu só ver se eu... Então, vamos fazer aqui um resumo antes de eu abrir a atividade aqui com vocês, tá bom, pessoal? Então, essa parte aqui, ela é relacionada à primeira atividade, que é a atividade relacionada à pneumática, né? Então, né, nós temos e esse material aqui, né? Lembrando aí os créditos, né, para a Festo, que gentilmente cedeu aqui para gente, né, nos treinamentos e tal, e pediu, né, a gente pediu, ó, podemos usar, né, os seus materiais para os treinamentos, para as aulas, e por favor, né, utilizem porque esse material aí vai fazer com que o, o, o discente, né, ou seja, o aluno entenda, né, qual que é a ideia de utilizar um atuador pneumático, um atuador hidráulico, né? Aí lembrando, essa primeira imagem aqui é uma analogia, né? Uma analogia com a máquina humana, né? A máquina humana, né, que somos nós aí, né, e outros, né, outros seres vivos aí, né, eles têm músculo, né, a maioria dos nossos sistemas, né, do sistema humano, ele é um sistema hidráulico, né? Nós somos uma máquina hidráulica, nós somos uma máquina pneumática, né? Tem o nosso sistema de respiração que faz as trocas gasosas, né? Nós aspiramos o oxigênio, né? O O2, né? Que ele fica na natureza, não fica só um oxigênio, né? São dois ali, né? Lembrando lá da química, né? A ligação covalente, né? Ou da ativa. Então a gente aspira o oxigênio, né? Esse oxigênio ele vai prover o quê? O O2 para todas as células do nosso corpo. Como que ele vai fazer isso, né? Ele pega o oxigênio, dissolve no sangue. O sangue, ele é um tecido, só que é um tecido o quê? Fluido, né? Ele é um tecido hidráulico. Então, esse oxigênio, ele vai alimentar, né, o nosso sangue e vai nutrir todas as células do nosso corpo aí. É por isso que é um sistema hidráulico, ele tem que nutrir as nossas células, né? E daí ele vai pegar o dióxido de carbono, né, o CO2, né, provindo da respiração, levar lá para os brônquios, né? E depois, né, na hora que você inspira e expira, né, você libera o CO2, né? Então, nós temos componentes pneumáticos, na maioria, né, como eu disse anteriormente, os nossos sistemas são hidráulicos, né? Nós temos sistemas elétricos, né? Os nossos nervos aqui, ó, eles não são cabos, né? Fios simplesmente, né? Né, tem a parte ali de gordura, né, tem como se diz, o pessoal aí da neurociência e da bioquímica, né, sabe muito mais, né? Mas ele não é um cabeamento simples igual a gente pensa, né? Mesmo, por exemplo, tem uma cirurgia que chama microcirurgia, né? Quando a pessoa, né, um corte aqui no nervo, aí ela não consegue mais comandar, né? Se os nervos fossem apenas né, um filamento biológico, né? Eu poderia trocar esse filamento, poder mandar o comando novamente e eu poderia recuperar, né, o controle aqui, né, da minha mão. A questão é que existe, né, existe uma complexidade maior que infelizmente o pessoal ainda da neurociência ainda não sabe, né, que eu tenho que além de repor, né, na microcirurgia, repor esses nervos, né, para eu conseguir ter o contato elétrico novamente, né, do meu computador aqui, mandar o comando aqui para o meu, né, para minha mão aqui acionar novamente, né, ainda eu tenho que fazer um treinamento, né, semelhante ao o treinamento lá de máquina, né, eu tenho que fazer o quê? Fazer o que o pessoal aí da biologia aí, né, da medicina chama de fisioterapia. Aí eu faço a fisioterapia, vou estimulando para poder aquele contato elétrico, para poder aquele comando elétrico voltar. Se fosse um simples cabo biológico, né, eu poderia só repor e ele ia voltar novamente. Ou seja,
existe um componente de complexidade a mais nisso, beleza? Então, pessoal, o básico aqui, ó, a gente fazendo o retorno de Jedi lá da matéria, lá no, se não me falha a memória, é o segundo ano do segundo grau, né? Que é o princípio aí de aplicação de força em uma área, né? A gente tem essa aplicação aí, né, nos automóveis aí, né? A árvore tem os cilindros lá, né? Os cilindros, a árvore que fica lá no cárter lá do motor, né? Ele tem um design mais ou menos, me desculpe aí quem entende de carro aí, é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, que aí fica aqui o mancal aqui, a ponta do, né, do cilindro aqui, ó. Aí enquanto um tá em descompressão, o outro tá em compressão. Parece é semelhante, né, ao pedal de uma bicicleta. Então, quanto mais cilindros eu tenho, mais torque, né, eu vou ter lá no, né, ali no eixo aqui de direção lá do motor. Daí o cárter aqui, ó, ele tem uma estrutura que ela abriga óleo, né, a lubrificação, né? Beleza. Então aqui, ó, eu tenho essa aplicação desse princípio, né? Esse princípio ele diz que a pressão aí depende aí, né, da unidade de medida, né? Ou em Pascal, ou em bar. Deixa eu ver se eu lembro. Tem também milímetros de mercúrio que eles chamam, né? Então depende aí do sistema internacional, né? E até do que o equipamento foi projetado. Então, essa fórmula matemática aqui, por exemplo, eles colocaram esse P diferente aqui para você não confundir. Lembra lá do primeiro ano do segundo grau, que tem a força-peso. E quando eu falo de força, ela é vetorial, né? Eles esqueceram. Ah, não, aqui é vetorial, né? A pressão não. Deixa eu ver, ó, a força aplicada, a força aqui da explosão do cilindro, né? Ela é vetorial. Ah, a pressão ela é vetorial, sim. Ei, professor, você está precisando estudar aí a parte de mecânica aí. Então, é por que vetorial? Porque os gases aqui, ó, cada partícula dos gases, né? A gente tem a admissão, né? A gente tem lá o fusível aqui, né? Que ele faz a explosão. Aí esse gás aqui, né? Cada partícula aqui, ela comprime aqui, ela faz uma força vetorial aqui, ó, contra desculpa se eu estiver errando o nome aí, ó. Lá do cilindro aqui, ó, acho que é o Kami, se eu não me engano, que chama, né? Então, essa força aqui, ó, ela é proporcional à área de contato, né? Então, a área de contato do cilindro lá do motor aqui, né? Que está interligada aqui na árvore que faz a transmissão, né? Acionar ali, que faz a transmissão girar, né? Então, na física, aí lembra, se eu não me engano, acho que eu já comentei com vocês, né? Na matemática, quando eu falo que algo é proporcional e direto, geralmente a fórmula matemática, ela é uma divisão. O problema desse princípio físico é que se eu disser que uma variável A, estou chutando aqui, e outra variável B são diretamente proporcionais, a fórmula física que descreve ela pode ser expressa A dividido por B ou B dividido por A. Quando é direto e proporcional, tem esse problema. Eu posso colocar um dividido pelo outro, né? Ou o outro dividido pelo um, né? A questão aí, até aí é matemática. Depois, o que que o físico faz? Ele analisa. Geralmente, a variável que tem o número maior é o numerador, né? Lembrando lá da matemática, ó, nós temos o quê? Em cima que é o numerador e o denominador, né? Então, geralmente
para eu ter uma divisão e eu ter números melhores para eu analisar, né? Quando eu falo números melhores, são números o quê? Inteiros. Lembra lá o conjunto dos números inteiros, né? São os números negativos, aí você acrescenta o zero, né? O zero e os números positivos. Aí antes disso nós temos os números naturais, né? Os números que surgiram, né? Primeiramente, o 1, o 2 e o 3. O conceito de um número negativo, né? Quando da criação dos números naturais ainda não existia, né? Depois a gente tem os números, se não me engano, racional. O racional é um R assim, ó, estilizado. Isso. Aí nós temos o racional, que aí, né, tem o racional, nós temos o irracional, se eu não me engano, acho que é um Q assim, ó, né? Aí daí você tem uma fórmula lá, eu tô lembrando aqui de cabeça, pessoal. Geralmente é um número que você pode é, representar ele por uma fração, né? Então, para essa fórmula física, para questões até de análise, né, do fenômeno físico, né, o ideal é que quando é diretamente proporcional, essa fórmula aqui, ó, geralmente o numerador quando lá dos experimentos você vai colher os dados, né? Você monta o experimento, né? Se você perceber, por exemplo, a força geralmente, né? O numeral, né? A força geralmente é um número maior, né? Em função da natureza dos dados, né? Geralmente é um número maior do que a área, né? Porque a área é bem pequena ali, né? Ainda mais se for no sistema o sistema internacional, né, que o pessoal chama, né, sistema internacional de unidades, né, geralmente é metragem, né, área, volume, geralmente a metragem é em metros, né, a oficial, né, é, área seria metros quadrados, né, então imagina né, como se diz, a cabeça ali de um pistão, né, qual esse número em metros quadrados seria um número bem pequeno. Aí, geralmente a força é um número maior. Aí por isso que a fórmula é força dividido por área e não área dividido por força. Mas poderia ser. Só que ali na depuração dos dados, né? Na hora de você, quando eu falo depurar, você entender os dados, já seria muito mais difícil fazer isso. Beleza, vamos lá. A gente precisa ver alguns conceitos a mais aqui, ó. Aqui, ó. Eu separei alguns aqui, ó. Nós temos em atmosfera, né, a unidade de medida. Temos em bar, olha, ó, quilograma, força por centímetro quadrado, né? Se eu não me engano, o sistema internacional, acho que, eu não sei se ele está aqui, viu, pessoal? Ó, tem quilopascal, né, que é 1000 pascal. PSI, ó, e esse daqui que eu tinha comentado com vocês, ó, em esse quer dizer milímetros, e o HG, você lembrar lá da química, lá da atomística, né, do primeiro ano do segundo grau, né, é o mercúrio. Então, existem essas unidades de medida aqui, né? Se eu não me engano, o pessoal chama nas CNTPs, né? Condições normais de temperatura e pressão atmosférica, né? Eles arbitraram, né? Que, se eu não me engano, temperatura acho que é 24 graus, pressão é a chamada uma atmosfera, né? Então, existem essas condições, né? No que tange quando eu faço experimentos físicos, né, na área aí, na área eles chamam de termologia, né, termometria, né, estudo dos gases, né, essa parte aí de combustão, né, de motores e a combustão interna, e vários outros estudos aqui que eu não estou me lembrando agora, né? Então, existem essas unidades de medidas que vocês podem encontrar aí no ambiente fabril, né? Você pode encontrar, geralmente, se eu não me engano, esse aqui, milímetros de mercúrio, você só vai encontrar num ambiente de teste, num laboratório. Vamos supor que você vá trabalhar num laboratório tipo um Inmetro da vida, né? Então, se não me falha a memória,
em milímetros de mercúrio. Se eu não me engano, também, acho que em laboratório, que você faz experimentos aí na parte ali da química, se eu não me engano, em milímetros de mercúrio, ele é o mais adequado, vamos dizer assim, né? Beleza, pessoal. Vamos avançando aqui, pelo menos hoje, a gente aproveitar e fazer essa introdução para a gente já poder ter subsídios, né? Depois daquela a primeira aula que já está gravada aí, né? Então, essa vai ser a 1.2, né? A gente já aprendeu a manipular, né? Instalar e abrir um arquivo, criar um arquivo no multi. Eu só quero falar Multisim e AutoCAD, né? Porque eu mexo tanto com esses programas que fica na minha cabeça. No Fluid Sim, né? Aí tem e vocês têm que tomar cuidado. Na hora de fazer a tarefa, tem o Fluid Sim pneumática, que é o da primeira atividade, e tem o Fluid Sim hidráulica, que é o que você vai utilizar para a segunda atividade, tá bom? Então, pessoal, no tocante aí, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer, que eu já liberei aí o áudio, tá bom? Então, no tocante a compressores aqui, eu achei interessante esse diagrama aqui, que é um diagrama semelhante quando a gente estuda mais aprofundadamente aí, né, aprofundado aí, máquinas elétricas, né? Então, para eu poder criar uma força de pressão, né, uma força de pressão, basicamente, nós utilizamos o ar atmosférico, né? Eu preciso de dispositivos que criam essa quantidade aí de pressão, seja 2 atmosferas, 3 atmosferas, ou seja, aumente essa pressão para eu poder, por exemplo, um atuador de um pistão, ele na hora que um produto está passando aqui, né, na esteira, né, ele, por exemplo, aí tem um sensor aqui e esse sensor detecta que esse produto aqui, vamos supor que ele é um pote de vidro. E daí esse pote de vidro, ele está quebrado, aí o sensor percebe que ele está quebrado. Aí tem um sensor que faz a seleção, né? Se ele está ok, o atuador, ele não atua, né? Ele não tem um avanço, né? Então, o pote, ele passa aqui. Agora, se o sensor detectou, opa, o vidro está quebrado, está danificado, então, na hora que ele passar aqui, ele vai atuar e levar para uma outra esteira, que é a esteira do descarte, por exemplo, para não parar o processo produtivo, né? E o processo produtivo ele ter uma fluidez. É mais ou menos isso, pessoal. Então nós temos vários aqui, ó. Temos a pistão, né? Inclusive, eu tenho algumas simulações aqui que eu vou mostrar para vocês. Provavelmente ainda, eu acredito que vai dar tempo. É, é uma simulação que é um professor, se eu não me engano, acho que é de Pernambuco ou Rio Grande do Norte. Na hora que eu abrir a simulação, a gente vai ver lá. Então, esse professor do Senai, ele fez várias animações em Flash Player, né? Eu sei que ela é antiga, né? Mas ela funciona e é só você baixar. Inclusive, eu vou pedir para o Fabrício, é, pedir para o Fabrício criar uma pasta e colocar em cima da aula, igual a gente sempre faz, né? Em cima da aula de vocês, com essas animações. Desculpa, gente. Garganta aqui já tá ruim. Então, essas animações aí, ela mostrando alguns tipos de processo produtivo, mas né, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, né? Então, nós temos, né, os compressores aí a pistão, né? Temos os rotativos, que é esse aqui, ó, tipo, isso aqui é como se fosse aquele o parafuso de Arquimedes, né? Tem esse daqui, ó, que ele faz o giro aqui, ó, e ele não é centralizado aqui, ó, dentro desse cárter. Justamente, eu falo cárter, pessoal, mas não quer dizer que esse daqui, como é um compressor a ar, né? é, é, seria, se fosse a óleo, né? Seria um cárter, um óleo, né? Com óleo armazenado. Como ele é a ar, o ar ali ele vai ficar
armazenado, vamos dizer assim, né, enclausurado, aí como o giro dele ele é irregular, ele vai prender, já que eu mostro para vocês. Né? Tem os rotativos, nós temos os centrífugos, né, pela força centrífuga, e os axiais, ok? Vamos ver cada um deles aqui, ó. Um exemplo aqui, ó, compressor que a gente, né, vê lá na Ferragista, lá, né, nessas lojas. Tem uma loja aqui em Goiânia que chama Amigo com H, né? Então eles são especialistas nessa parte aí de compressor. Aí daí eu já vou aproveitando, pessoal, lá no programa, lá no Fluidisim Pneumática, né, no Fluidisim Hidráulica, temos as simbologias, né? Então, geralmente, algumas simbologias eu vou mostrar a gente fazendo a análise lá da atividade 1, né? A gente tem essa aqui, simbologia, que representa, né? Nós temos essa daqui, ela é mais compacta, né? Temos outras aí que você faz uma série de montagens, você coloca o reservatório, né? Se eu não me engano, está na segunda atividade. E daí ela representa, ou seja, esse símbolo aqui representa um compressor, né? Com pistões aqui, né? Aí tem uns com pistão concêntrico, né? Se eu não me engano, acho que esse daqui ele é concêntrico aqui, ó, ele vai girando aqui, ó. E aí, semelhante, como se for. Pensa que o movimento dele sempre tem que ser. Um tem que estar em compressão e o outro tem que estar em descompressão, semelhante a um pedal de uma bicicleta. Daí você pode, em outro ponto, colocar, né, colocar a haste aqui, né, mais outros dois pistões e combinar esse giro. Aqui. Vocês estão vendo que a simbologia é praticamente a mesma, ó. Esses aqui é a parafuso, ó, eu esqueci bastante utilizado na atualidade, né? Suporta pressões acima de 10 bar, contamina o ar com óleo. Vocês vão ver, se eu não me engano, mais para frente eu vou mostrar aí os lubrificantes, apesar dele ser a ar, né? Existem os lubrificantes para um sistema ar e existe também, né, os filtros, né? Inclusive o colega que mandou a atividade, ele esqueceu de colocar, né, o filtro e de colocar o bocal ali do dreno, né? Porque senão, se ele não põe o bocal do dreno, sai um ar mais sujo ainda do que o que normalmente sai quando você põe o dreno e coloca o filtro. A pressão pulsante, né? Ou seja, ela não é contínua em ondas, né? Ou seja, quando eu estou aqui na compressão, ele enviou, né? E quando eu estou aqui na descompressão aqui, ele está recebendo. Beleza, aqui, ó. Esse daqui é o axial, né? A parafuso, ó. Compressão contínua, ou seja, ele não vai, tipo, igual a gente, quando a gente vai soprando um balão, né? A gente pega, enche o pulmão, né? O nosso é pulsante, né? A gente enche o pulmão, né? Assopra, aí depois esvazia o pulmão, a gente tem que encher de novo. Então, esse método é pulsante, é igual esse daqui, ó, que eu acabei de mostrar aqui, compressor normal. Já o já o parafuso aqui, o axial aqui, né? Ele é semelhante ao implemento lá do parafuso de Arquimedes. Então a pressão é contínua, né? Ou seja, ele tem um nível de pressão fluida, né? Isento de lubrificação. Já esse daqui, ele é mais carinho, viu? Alta vazão, né? Ou seja, não tem impulso, aí por isso que ele tem uma alta vazão, baixa manutenção, já que é isento de lubrificação, né? Custo elevado, sempre, pessoal. Quando você for apresentar uma solução aí para o seu cliente, né? Igual a gente vai ver aqui em projetos elétricos industriais, né? Sempre quando você termina um projeto, você não vai pegar a primeira estratégia que está lá lá na norma, lá. No caso nosso aqui, acho que é NT 003, uma coisa assim. Daí, quando você termina de fazer os cálculos, existe uma tabela falando, olha, eu vou utilizar um transformador, sei lá, de 112,5, estou chutando aqui. Transformador de 112,5 e para esse 112,5 eu tenho duas opções. Ou utilizar um cabo por fase
sei lá, de 120 milímetros, tô chutando, viu, pessoal? Não estou olhando na tabela aqui, não. Um de 120 milímetros, ou então você utiliza dois por fase, sei lá, de 50 milímetros, né? Então você tem essas duas opções. Aí o que o projetista, até para ele atender melhor esse cliente, ele pode fazer? Ele vê que tem essas duas opções, né? Então ele dá uma olhada no preço dos cabos, né? Às vezes, o cabo de 50 milímetros, dependendo aí da metragem, ele vai ficar, né, bem mais barato eu colocar dois por fase do que colocar um de 120 milímetros para cada fase. E ainda mais, se eu dividir em dois, ele vai ter maior flexibilidade. Se eu deixar em um, a bitola, obviamente, ela é maior, né? Mas eu combinando os dois também, a bitola é maior. Só que dois, né? Eles vão ser mais flexíveis do que um apenas, né? E sem contar o preço, né? Das vezes, você colocando dois por fase, aí lembrando, você vai olhar lá naquela tabela da NBR 5410, que você, dependendo aí da bitola do cabo, você pode, do cabo de fase, né? Você pode diminuir a bitola do neutro, então necessariamente, às vezes a do neutro não vai precisar ser nem ser de 120 e muito menos duas de 50. Essa regra só aplica para os três fases. Aí você pode diminuir a bitola do neutro e a bitola da cordoária, né, de aterramento. Então, tudo isso você vai adquirindo com a experiência. Se você for fazer o cálculo pura e simplesmente e não observar esses pontos que você pode, né, cativar o cliente, né, otimizar o seu trabalho e provar para o seu cliente que o seu serviço ele é de qualidade e que você está pensando no cliente, né, você deve, infelizmente, você vai adquirir isso trabalhando, ou seja, fazendo projetos, né? Então, já lembro, ó, esse tipo de compressor a parafuso é baixo, que baixa manutenção, porém o custo é elevado. Aí dependendo do tipo de indústria aí, né, às vezes é necessário. Se for uma indústria aí com uma indústria aí de alimentos, por exemplo, né, esse aí ele é ideal, né? Ele é para um ambiente limpo. Lembrando que esse aqui, ó, falou que, ó, contamina o ar com óleo. Aí imagina, você está lá produzindo, né, dependendo aí do processo produtivo, produzindo aí um alimento, aí o ar aqui, mesmo você utilizando filtro, mesmo você utilizando o dreno ali, né, aí o ar ali fica viciado, que eles chamam, né, com, né, um odor ali de óleo, aí esse odor de óleo, ele vai para o alimento, tá entendendo? Aí, às vezes, é muito melhor, né, por questões até da Anvisa, né, você aplicar um compressor desse tipo aqui, né, para você evitar problemas futuros, mesmo o custo dele sendo elevado. Tá passando um pouquinho do tempo aqui, pessoal. Quem quiser, né, pode sair, mas eu vou demorar só mais um pouquinho aqui para a gente fechar essa parte aqui introdutória, para a gente ter subsídios para fazer direitinho, né? Vocês com a primeira aula, essa primeira aula que já está gravada aí, de como que você instala e liga o software, né? Como que você faz a simulação. E essa aula de agora, né? Você entendendo os conceitos físicos, né? Para você começar a acostumar, né? Você já de cara, né? Já fazer ali a simulação, né? Eu sei que é difícil. Então, você precisa dessa parte introdutória para você começar a entender aqui. Então, esse daqui, pessoal, seria, né, a simulação aqui de um circuito, né? Ou seja, não é um circuito elétrico, né? É um circuito hidráulico aqui. Então, temos vários componentes aqui, né? O compressor, o dois aqui, ó, resfriador, né? De ar, né? Desculpa. Separador de condensados. Esse separador de condensados, pessoal, coloquei lá mais para frente, mas já dando spoiler aí, né? Dependendo aí do processo produtivo, até do lubrificante que você utiliza aqui, né? Se for um compressor a lubrificante, lembrando, né? E existe vários tipos de lubrificante aí, né? É, você, ele tem um filtro, e esse filtro, né? Dependendo do tipo, ó, igual aqui, ó. Você tem um filtro, esse pré-filtro, ainda é um pré-filtro, não é um filtro ainda não, ó, pré
coalescente, né? Então, ele vai fazer literalmente ele se precipitar, né? E ele ir ali para a parte do dreno, aí logicamente tem o dreno, tem um filtro ali do dreno ali, né? E aí essas partículas, né, que ela se condensa, ou seja, ela cria orvalho ali, gotícula, ela vai ficar enclausurada, né, dentro aqui desse separador aqui, né, eu poderia dizer até que é um pré-reservatório, ó, a gente tem um reservatório aqui, né, para que justamente no processo aqui, independente do tipo de processo que eu estou utilizando aqui, né? Quando eu falo processo, né, para produzir algo numa indústria, né? Dependendo desse tipo de processo, eu consiga entregar no circuito hidráulico, ó, que seria o equivalente ao cabeamento, né? O cabo, em vez de cabo, nós temos aqui uma tubulação, né? Essa tubulação ela pode ser rígida, essa tubulação ela pode ser flexível, inclusive, né? Ela é flexível, eles chamam até de ela como se fosse um músculo mesmo, né? Ela tem um design parecido com o músculo humano, né? Ela tem as duas pontas aqui, e aí o material ele se deforma, né? Semelhante ao músculo humano. O que mais que temos aqui, ó? O 5 aqui, ó, o purgador automático, né? Que está no reservatório que ele vai levar para a estação aqui de tratamento, né? Por exemplo, aqui o secador é justamente, né, para depois que o condensado foi retirado ali do ar, você leva para esse secador, ele tem uma resistência ali, inclusive ele vai aquecer justamente para tirar toda e qualquer partícula de líquido, né? Parece até loucura, né? Tem alguns, né, igual eu falei, igual eu mostrei aqui, né? Tem alguns compressores a ar, né, que utiliza lubrificante, né? Aí o lubrificante são basicamente para as peças mecânicas, né? As partes mecânicas aí, né? Para evitar o desgaste prematuro, né? Só que daí depois você tem que tirar essas partículas, esse condensado aí do lubrificante e armazenar, e aquele ar remanescente, ou seja, o ar que sobrou ali, né? Depois de retirar esse condensado, eu tenho que aquecer ele para, como se diz, para tirar o restante das partículas aí de fluido, né? Porque se eu falar de água aqui, né, você já vai pensar, né, já vai entender que é só água, né? É água também? Também, dependendo aí da porcentagem aí, da composição desse fluido, né? Mas aí quando eu falo fluido, eu estou falando de água, eu estou falando, né, do fluido em si, do tipo de produto que é utilizado aí, né, nas partes móveis aí, né? O que mais aqui? Ó, o purgador, depois que retirou, né? Que retirou aqui e daí, ó, o ar no secador aqui, ó, o ar ele passa aqui, né? Por exemplo, tirou o condensado, tirou a parte, o que está no fluido ali, no vapor, vamos dizer assim, né? Não, melhor eu falar no gás, né? Que se eu falar vapor, dá a ideia de que eu aqueci algum fluido. É do gás mesmo. Então ele vem aqui, ó, aquece, retira o restante das partículas e ele volta aqui, ó, passa por esses filtros aqui, ó, e volta aqui, ó, como se diz, um ar asséptico, né, dependendo da mais se for uma indústria de alimentos, ele vem aqui, ó, para alimentar os equipamentos, né, para o processo produtivo aqui que se apresenta aqui nessa indústria. Tá bom? O que mais aqui? Então, aqui tem uma espécie de um diagrama unifilar, né? Eu fiz assim, aspas, né? É porque, assim, é um diagrama, só que não é unifilar, igual a gente fala lá em eletricidade básica, né? Igual a gente sempre vem, né, vem vendo. É um diagrama o quê? Unifilar, só que ele fala dos equipamentos, né? Dos implementos do circuito pneumático e também eu posso fazer uma alusão que é semelhante a esse circuito aqui, para o circuito hidráulico também, tá? Então, pessoal, isso aqui é a simbologia aqui, ó, de um reservatório. É, Também existe outras, por exemplo, tem
Vou mostrar mais para frente aí, pessoal. Tem um reservatório. Aí, quando ele é a óleo, tem um reservatório que ele é simplesmente assim, ó. Esse é o símbolo dele. Dependendo aí, se ele tiver outros equipamentos embarcados, ele tem um filtro não sei o que por mola, e ele tem vários outros desenhos aqui. Mas basicamente um reservatório, né, aqui, ó, de ar comprimido aqui, ó, estabilização da rede de ar comprimido, né? É porque, desculpa aí, gente. Qual que é a ideia de um reservatório? Ele fazer o quê? Lembra lá não tem o boiler? O boiler, aí tem aquele boiler que ele aquece, né? A água passa aqui, ó, por uma serpentina, vem os raios solares, aquece essa água e ele guarda ali dentro do boiler, né? O boiler é como se fosse ele é um reservatório de água quente, né? Para você não ter que esquentar toda vez ela numa resistência, né? E também ele é como se fosse uma garrafa térmica, né? Que ele guarda o calor aqui dentro. Aí já o reservatório aqui, o de ar, é justamente para eu ter esse ar comprimido em boas condições de uso, né? Principalmente, lembra que eu disse anteriormente, se for uma indústria alimentícia, é necessário, né? Então, ó, eu estabilizo o ar da rede de ar comprimido, né? Tendo uma fluidez maior, né? Ainda mais se eu tiver utilizando nesse processo um compressor, igual esse compressor aqui que eu mostrei que é a parafuso, né? Que o fluxo de ar é contínuo, ó. Aí elimina oscilações, garantia de reserva, o quê? De ar, né? Refrigera o ar, eu posso, né? Inclusive, dependendo o princípio e da pressão, se eu não me engano, aumentando a pressão aí, o princípio, acho que é de Clapeyron que chama, né? Se eu não me engano, acho que é princípio de Clapeyron que ele chama, né? Num reservatório, ó, eu tenho a pressão, né? A pressão em um ambiente, por exemplo, eu tenho esse reservatório, aí vamos supor que eu tenha outro aqui de ar aqui, ó, uma linha de reservatórios que eu preciso utilizar, né? E esse ar ele tem que ser limpo também, né? Aí daí eu teria a pressão, eu teria o volume e a temperatura característica. Vamos supor que esse aqui é o reservatório 1. E daí eu posso fazer o controle, né? Através das variáveis temperatura, volume e pressão em outro reservatório, ou até mesmo no processo produtivo, mas geralmente é entre reservatórios. Daí, para eu estabilizar, por exemplo, ó, aí volume e temperatura, né, para um outro reservatório. Então, eu posso, no intuito de manter a temperatura constante, ou às vezes até eu diminuir a temperatura, eu posso variar essas outras variáveis, né, a pressão, o volume, para justamente eu forçar com que a temperatura ou ela se mantenha ou ela diminua ou até ela aumente aí, dependendo aí do processo. Beleza? Se eu não me engano, acho que é o princípio de Clapeyron que eles chamam. Então, aqui, ó, secadores por absorção, né? O que eu mostrei aqui genericamente aqui nesse, é, no, nesse circuito hidráulico aqui genérico, né? Esse secador por absorção, ele faz quando a gente fala de redução do ponto de orvalho, pessoal, é justamente para evitar que essa condensação ela se misture ali no gás, né, no caso aí, o oxigênio, né, e ela continue indo para a linha de produção. Então, eu vou reduzir esse ponto, né, o ponto de orvalho para manter o condensado ali, né? Manter o condensado no para eu levar para o filtro, né? Para levar ali para o descarte, né? E aí daí essa especificação aqui, ó, pressão de entrada de 4 a 5 bar, vida útil média de 5 anos. Deixa eu ver o que que dá para mostrar mais para vocês aqui. Esse aqui vamos dizer assim, é o design, né? Mostra aqui, ó, esse material dessecante aqui, ó, que é um material que ele está embarcado aqui dentro do filtro aqui, ó, para fazer, né, para fazer a absorção do fluido, né? Aqui a entrada aqui
no caso, o fluido que eu estou falando aqui é o ar, aqui, ó, pessoal. Ó, o filtro de o ar ele está entrando por aqui, ó. Ele vai passar por essa linha aqui, ó. Vai passar por esse material semelhante, não tem aqueles filtros de barro, né? Ou até esse filtro eletrônico aí da Philips, né? Da Electrolux, né? Então eles passam, né? Por várias ali camadas para que as partículas, né? No caso quando é o filtro de água, né? Para que a água fica sem sujidades e ela fica o mais pura, né, o possível. Já que no caso aí do circuito pneumático, né, para que esse ar fique mais puro possível, para que ele fique, né, menos úmido e com menos partículas do material, né, do material lubrificante. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu precisava mostrar para vocês. Aí na próxima aula a gente já vai entrar nas simbologias. Eu já vou dar um salto aqui, né? Eu estou vendo que já deu 9h14 aqui. Eu vou dar um salto na simbologia. Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui essa apresentação aqui, aonde a gente precisa, para vocês entenderem lá na atividade, né? O que que é válvula 4 duas vias, né? Por que que ela tem esse nome? Né? Qual que é como que eu consigo identificar isso, né? Para a gente já poder fazer o quê? Já fazer a simulação, construir a simulação. E já eu vou te dizer de antemão, pessoal, necessariamente aqui na atividade, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Já fazer um pré-spoiler antes, aí na próxima aula que a gente vai falar da atividade 1 em si, né? A gente vai fazer a análise dela toda, desde o início da aula, tá? Deixa eu abrir a tela inteira aqui, que aí já vai ficar mais fácil. Vou aqui a tela inteira, pessoal, que aí fica mais fácil. Ó, isso aqui é a folha da atividade 1, né? Então, ó, o que que eu vou fazer na próxima aula aqui, ó? Como essa aula aqui, pessoal, ela é preparada mais para toda essa apresentação aqui eu não vou mostrar para vocês, eu ainda tenho outras ainda, né? Ela é mais para o curso de automação, técnica automação, né? Engenharia da automação, engenharia mecânica, né? Aí o que que eu vou fazer? Dentro da teoria, né? Eu precisava passar essa parte básica, né? Dentro da teoria, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar o que que falta para vocês entenderem. O que que é isso? O que que é essa válvula aqui, né? Que é esse negócio aqui que parece sei lá, um palito de fósforo, né? Que é isso? Isso aqui é um botão, né? Isso aqui é um retorno da válvula por mola, né? Essa válvula aqui, ó, se você for contar aqui a ponta da seta aqui, ó, a parte de baixo da seta, ó, 1, 2, 3, né? Por isso que tá falando aqui, ó, 3 duas vias. O via, geralmente, são esses quadrados aqui, ó. Esses quadrados aqui, ó, você tem um carretel dentro da válvula que ele fica oscilando dependendo da atuação que eu faço. Dependendo se eu aperto esse botão ou então se eu desaperto ele, ou seja, eu desaciono ele, aí como tem um retorno por mola aqui, aí essa mola naturalmente vai fazer voltar. Igual no botão lá, não tem um botão, na hora que você coloca no borne lá, ó, o normalmente aberto, na hora que você aperta ele, né? Ele vai voltar para ficar aberto porque ele tem um retorno por mola, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem, ó, uma tomada aqui de pressão, né? Que seria o equivalente ao compressor aqui. A gente tem um filtro. Então, eu precisava falar isso antes para vocês do que se eu vim simplesmente aqui mostrar o diagrama. Não é isso, pessoal, façam aí, né? Então, vocês precisam entender, né?
quando a gente está lá em eletricidade básica, lá no segundo grau, né? E depois a gente vem aqui para eletricidade básica do curso técnico, né? E vem para matérias, né, de que a gente lida com circuitos elétricos, né? Que é a parte de instalações, de projetos prediais e agora instalações industriais e projetos industriais. Então a gente já desde lá do segundo grau, a gente já tem aquela noção de eletricidade. Mas quando a gente chega aqui no curso de eletrotécnica, né, ou até lá no curso lá de engenharia elétrica, ou no tecnólogo, né, em eletrotécnica, você não tem a noção, né, de pneumática, de hidráulica. Aí essas simbologias, elas parecem assim meio alienígena, tá bom? Mas aí o que que a gente vai fazer na próxima aula? Eu vou mostrar aqui, eu vou dar um salto para a teoria que explica o que que é essa válvula aqui, né? Qual que é a lógica dela, né? Já dando spoiler, tem a lógica E, tem a lógica OU, né? Então, como é que eu construo essa lógica? Então, nessa primeira atividade, nós temos 3 montagens, viu, pessoal? Não são duas, são 3 montagens. E daí, na próxima aula, a gente já vai começar direto, né? Fazendo a análise completa dessa atividade aqui. Aí, essa segunda, que foi até bom, né? A gente já ter tido aquela aula, né? Aquele engano lá, né? No final das contas, ele foi até bom, porque já tem uma aula gravada ensinando vocês a instalar, né? E abrir, criar um primeiro documento aí no simulador do fluido sim pneumática, do fluido sim hidráulica. Agora, nessa aula aqui, que eu vou colocar também ela com essa data aqui, né? Essa aula aqui de teoria básica, né? Teoria básica aí dos princípios aí de pneumática. E na terceira aula, né, da próxima semana, nós vamos fazer a análise da atividade 1, item por item. A gente vai ver que peça que é essa aqui. Ah, isso é um atuador, né? É um cilindro, né? Com uma atuação aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Ó, aqui, ó. Esse aqui, ó, eu tenho dupla atuação, por exemplo, né? A gente vai entender, né, o porquê. Já dei spoiler aqui, ó. Aqui são Aqui são as vias aqui, ó, cada quadradinho desse, né? Então, a gente vai entender item por item e, né, eu vou fazer os comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Desculpem ter extrapolado aí 20 minutos a mais aí, mas a gente precisava, porque essa matéria aqui, ela requer um cuidado maior, né? Isso eu não estou falando só porque é eletrotécnica, não. Todos da área da elétrica, essa matéria aqui, ela assim, a gente estuda muito pouco. Se fosse lá da automação ou da engenharia mecânica ou dos técnicos lá relacionados à mecânica, né? A gente ia ter, acho que umas 3 disciplinas, mais ó, 3 ou 4 disciplinas só dessa parte aqui, né? Mas como é eletrotécnica, né? Ou tecnólogo em elétrica ou engenharia elétrica, a gente vê só o básico, mas o básico que a gente consiga chegar num cliente, chegar numa indústria, né, fazer um projeto, aí você lembra, ah, não, eu vi sobre válvulas, eu sei como é que é os princípios de atuação, eu sei que dá para eu fazer uma simulação, né, de um processo, inclusive, eu vou pedir também para o Fabrício ter uma apostila aqui com um desenho e a solução do exercício, vou pedir para ele colocar nesse material. Então, o material extra de hoje vai ser a simulação em, em Flash Player, né, desse professor do Senai, e os arquivos dessa simulação e esse material extra de exercício. Tá bom? O Fabrício vai colocar, vai fazer essa pasta extra lá para vocês. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula. E relembrando aí, né? Aproveitando que ainda estou gravando, né? Quem ainda não fez, seja de Ji-Paraná, Ariquemes, Porto Velho, quem ainda não fez a tarefa ou errou alguma coisa, aí eu mandei não só o feedback lá da tarefa, mas eu enviei uma mensagem para cada um que cometeu algum erro ali, né? Teve gente que esqueceu simplesmente de colocar o nome lá na APR, né?
primeiro você tem a etapa da montagem, depois você faz o teste. Teve gente que inverteu, né, de novo, né? Então, é a chance que vocês têm. O Fabrício, pedir para o Fabrício deixar aberto para quem ainda não enviou, principalmente o pessoal aí de Ji-Paraná, né, que foi prejudicado porque não estavam conseguindo enviar, porque os alunos de Ji-Paraná estavam, acho que 2 ou 3 que estavam conseguindo entrar na plataforma, estavam conseguindo enviar. Os outros estavam impedidos de enviar a tarefa. Daí por isso que vai estar aberto para todo mundo, beleza? Não esqueçam, pessoal, porque senão, ó, você já tem as tarefas, 2 atividades de instalação industrial, né? Se você já matar ela logo, você não precisa mais nem se lembrar dela. Daí são 2 atividades aqui em acionamentos, né, eletropneumáticos. E se não me falha a memória, na próxima UC são 4 atividades. Se eu não me engano, são 4 atividades. Então, tentem até o final da UC, né? Lembrando que esse módulo só são 3 UCs, viu? A gente está na penúltima. A próxima, né, vai finalizar, igual no spoiler que eu fiz aí, vai finalizar lá em agosto. Mas tentem em cada UC já fazer todas as atividades, já enviar, para no final, quando tiver o conselho de classe, imagina, ó, você vai, aí, vamos supor que você não enviou, ou você, né, errou e está querendo uma chance. Ó, 2 atividades, pensa, ó, 2 atividades de acionamento, 2 de industrial, né, já são 4, né, e mais 4 o quê? 4 de projeto. Ou seja, você já está com 9 atividades. Aí pensa, aí vamos supor que a recuperação ela é uma semana. Você vai ter que mandar 9 atividades, assistir pelo menos, né, uma aula, que geralmente eu faço a explicação de uma aula, né, de cada atividade, né? Você vai precisar assistir pelo menos 9 aulas para você lembrar e para você fazer aquela atividade. Então, não perca tempo, já trate logo de fazer as atividades, porque quando chegar lá, às vezes é uma semana de recuperação, no máximo 2, e aí você pode perder a matéria por ter várias atividades aí para você entregar, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Já vou aqui finalizar a gravação para deixar renderizando.